os mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, bom dia! Voltamos quinta-feira, 27 de março de 2025. O debate volta para mais um tema interessante a ser discutido à luz da Bíblia. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. Muito bem. Olha, o nosso aplicativo está disponível lá o link para baixar no nosso site, melodiaconquista.com.br. Acessando lá, você vai encontrar o banner e clicar no nosso banner para você baixar aí o nosso app e ouvir a Melodia em qualquer lugar do mundo. Sem chiado, sem interferência, é o aplicativo da Melodia aí com você, tá bom? Na manhã desta quinta-feira, estou recebendo o pastor Manuel Cavalcante, Igreja Batista Boa Vista. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Israel. Um prazer estar mais uma vez aqui com vocês nesse debate. Conosco também o pastor Alberto Ventura, Comunidade Batista Belém. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilael, pastor Manuel. Bom dia, amados ouvintes. Que Deus nos abençoe. Aguardando o nosso terceiro debatedor, já chegando. Assim que chegar, nós estaremos apresentando a vocês. Vamos iniciar então o debate orando. Vamos falar com Deus. Vamos entregar esse momento ao Senhor. Eu vou pedir ao pastor Ventura que apresente este momento ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, bendito e exaltado seja o teu nome para todo sempre, Senhor. Pai, nós te glorificamos esta manhã, porque de uma forma tão gloriosa o Senhor nos permitiu, mais uma vez, levantar de nossas camas e contemplar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Esta manhã nós te pedimos que o teu Espírito Santo, Pai, nos conduza em toda a verdade, à luz da palavra, e que vidas sejam edificadas. Nós oramos nesta manhã em nome e por amor a Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos então ao caso comum, abrindo aspas aqui, tá? Pra gente introduzir o nosso tema de hoje. Sempre acreditei em Deus e em todo o futuro que Ele tinha para mim. Só que algumas frustrações começaram a me fazer questionar tudo. Fecha aspas. Em nossa caminhada cristã, é normal passar por uma fase questionadora? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Muito bem. Pastor Manuel, já passou por essa fase questionadora, pastor? Eu estou me lembrando aqui do episódio de Jó, né? Jó questionou bastante, né? Sim. E muito, né? Quando a gente não tem uma familiaridade com as escrituras, a gente sempre passa assim por alto, ou então é só no ouvir dizer, a gente fica naquela ideia de Jó como sendo um exemplo genuíno de esperança, não é? De confiança, né? Ou paciência. Mas vá ler direitinho, com calma, o livro de Jó e veja o tanto de coisa que ele questionou de Deus. Tem textos ali, partes do texto de Jó, que são impressionantes. E Jó fica, na mentalidade dele, o que ele passava era uma injustiça. E em alguns momentos ele diz assim: quem dera, né, o meu juiz, falando de Deus, me desse a oportunidade de estar diante dele para defender a minha causa. Né? Então ele estava jogando a culpa em Deus. Né? Então Deus era o algoz dele, era o perseguidor. Em muitos momentos ele usa essa imagem para se referir a Deus. Não era Deus quem o estava perseguindo, ele estava passando por uma injustiça. A situação piorava porque
seus amigos tentavam retrucá-lo, dizendo que ele era um pecador, que ele estava passando aquilo porque ele merecia. Algum pecado oculto estava na vida dele. E a contra-argumentação dele, não, eu não consigo enxergar em onde foi que eu errei, né? Em que pecado foi que eu cometi, né? Então eu estou sendo injustiçado. Então ele reclamou muito. E não é somente Jó. Em outros livros da Bíblia também nós vamos encontrar, né, personagens, escritores que questionaram. Vá para o livro de Jeremias, quantas vezes Jeremias... Tanto que ele recebeu o apelido de profeta chorão, né? De tanto reclamar, de tanto se lamentar, de muitas vezes até questionar o próprio Deus por conta daquilo que estava acontecendo. Outro exemplo que eu tomo é o de Abacuque. Então vá ali no livro de Abacuque e você vai perceber que Deus está mostrando ao povo, através do seu profeta, o que aconteceria com Judá lá para frente por conta de uma punição de Deus aos pecados do povo, principalmente da idolatria, né? Então Abacuque ele vai questionar, mas espera aí, como é que o Senhor vai fazer isso com o povo escolhido, com o teu povo, usando como instrumento um povo pagão, né? Um povo que despreza a Deus? Então como é que pode um negócio desse? Né? O povo de Deus ser castigado dessa forma, como será, através de um povo tão ímpio, né? A própria resistência Oxe, fugiu agora o nome do profeta, moço, da baleia? Jonas. A resistência de Jonas em ir lá para Nínive. Deus diz, vai lá. Ele diz, não vou não, porque para pregar para aquele povo, vou nada. Então ele foi no sentido contrário ao que Deus tinha estabelecido, né? Então, isso daí eu não vou dizer que seja normal, no sentido de que todo mundo vai passar. Porque tem pessoas que não passam, ou ainda não passaram, né? Mas eu diria que é comum. A gente não precisa achar que é o fim do mundo, um momento de tristeza, um momento de decepção, em que de repente nós nos flagramos questionando a Deus por determinadas coisas que acontecem em nossa vida. Então isso não é fim de mundo, isso não significa que nenhum cristão vá passar por isso ou deva passar por isso, né? Se a gente passa, é por conta da nossa fraqueza humana, né, da nossa própria natureza, mas não vamos nos desesperar por conta disso, porque no final das contas essas experiências nos tornam mais fortes. Aí voltando para o exemplo de Abacuque, camarada que questionou, um camarada que não estava aceitando aquilo que Deus estava falando para ele profetizar, mas veja lá o final do capítulo 3, né, a profissão de fé que Abacuque expressa, né, ainda que tudo se acabe, ainda que tudo esteja desmoronando na minha vida, mas eu continuarei confiando em Deus, né? Então isso daí no final das contas vai fortalecer a nossa fé, né? Então é comum, eu não diria que é normal, porque fico no medo de dizer que todo mundo vai passar. Não necessariamente, né? Pode ser que alguém não passe, mas que é algo comum na vida cristã, chegar aos momentos de incerteza, de questionamento para com Deus. Muito bem, 11 horas e 19 minutos agora, nós estamos discutindo este tema. Em nossa caminhada cristã é normal passar por uma fase questionadora? Pois é. Ô pastor Ventura, essa fase questionadora, você acha que está ligada à ausência de convicção, de fé, a fraqueza de fé, ou está mais ligada ao nosso desconhecimento da vontade de Deus, enfim, a nossa falta de conhecimento mesmo, bíblico às vezes? Como é que o senhor vê essa questão? Eu vejo das duas formas, né? Eu vejo que a falta de conhecimento, e a semana mesmo eu estava conversando com jovens sobre isso, sobre conhecer o Deus. Quando a gente fala do culto racional, conhecer o Deus que a gente adora. Falei que a gente tem que conhecer a quem a gente está adorando. A gente precisa conhecer. Conhecendo, mesmo assim, eu não digo que você não vai ter questionamentos. Às vezes tem, né? Esse pastor estava falando aqui de Abacuque, eu lembro quando ele dizia assim, até quando, Senhor? Questionando pela situação que estava ocorrendo, e ele questionava.
E a outra, Ângela, é pelo momento, às vezes, que a gente vive. Um momento de enfermidade mesmo. Quantos não, né? Quantos não já chegaram e disseram assim, mas Deus, por que isso? Por que eu estou passando por isso? Todo mundo, né, diz que ser servo de Deus, como está sendo pregado por aí, vai lhe trazer felicidade, vai lhe trazer vida e abundância, mas por que eu estou passando por isso? Então eu creio que nas duas formas, né? No falta do conhecimento do Deus que você está adorando, porque isso, você ser servo do Senhor, não vai te isentar de passar momentos difíceis ou de enfermidade, até pela nossa condição humana, né? Nossa condição que herdamos, né? O pecado, né? Que habita em nós. Né? Paulo chega a dizer, aquilo que eu não quero fazer, eu faço, né? E aquilo que eu não quero, aquilo que eu quero, isso eu não faço. Pela condição do pecado mesmo que está em nós. Então, assim, em dado momento, vamos questionar. Eu tenho para mim, a Bíblia não descreve isso, que quando Jesus é crucificado, que Tomé tem aquele rompante que some. Você vê que no primeiro encontro que Jesus volta para os discípulos, Tomé não estava. Para mim, Tomé ali estava se questionando e questionando a Deus. Né? O meu rei, aquele que veio para tirar Israel das garras de Roma, do Império Romano. Aquilo tudo que ele viveu ali de milagre, de expectativa, eu acho que naquele momento ele estava se questionando e frustrado, né? Frustrado porque eu acho que ele não prestou bem atenção. Às vezes eu falo assim, poxa, Tomé não prestou atenção no que Jesus tinha dito, que ele ia passar 3 dias, né, e voltaria, ressuscitaria. E eu acho que a gente questiona, eu mesmo já questionei, quantas vezes já questionei a Deus, mas isso não é questionar a nível de questionar o que está escrito, mas questionar a nível de conhecimento, de querer conhecer, entender a Deus. E só um adendo aqui, nessa fala do pastor Ventura, a gente tende a ter uma geração bastante decepcionada com Deus, viu? Por conta do ensino. Isso. À medida que eu digo que eu sou o centro do mundo, que Deus está aí para fazer o que eu bem quero e o que eu bem desejo, vai gerar frustração, porque a realidade não é essa. Não é essa. Muito bem. Só que eu penso o seguinte, pastor Orlando, acho que Deus não tem nenhum problema em ser questionado. Porque desde que. É tanto que quando Jó questiona Deus esse tempo todo, a Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou. Não pecou. Né? Então, assim, eu acho que quem tem problema em ser questionado é quem não trabalha com a verdade, é quem trabalha com a opressão, é quem trabalha, né, com outros métodos. Mas, enfim, Deus é a verdade, ele pauta em si mesmo o que ele faz, eu acho que não tem esse problema. Desde que o seu questionamento seja com respeito, né, mas assim, pastor Orlando, será que essa questão do nosso questionamento está ligado também a um momento de fragilidade? Eu acredito que não, pastor Gilaelso. Bom dia a todos, bom dia, pastor Cavalcante, pastor Ventura, né, ouvintes da Melodia. Me perdoe o meu pequeno atraso, mas vim aqui para ter esse momento maravilhoso com vocês. Eu acredito que é da nossa natureza, né? O pastor Manuel, quando eu peguei a sua fala, ele falou que não acha que é normal, porque, né, nem todos passam por isso. Mas a nossa natureza humana é inclinada desde o nosso nascimento a questionarmos. Observe que as crianças têm a fase chamada verbal, oral, né? E aquela fase realmente, todos nós que somos pais aqui, já passamos por fases com nossos filhos de estar respondendo inúmeras perguntas, né? Naquela fase infantil ali. Então nós temos na nossa natureza essa inclinação natural de questionarmos, né? E o questionamento, ele prediz, ele busca uma resposta. Eu acredito que a nossa caminhada cristã deve ter estes momentos sim de questionamento para amadurecer e solidificar a nossa fé. Não é falta de conhecimento de Deus, não é falta de fé, né? É parte da nossa caminhada cristã, onde nós nos deparamos com adversidades que nós não planejamos, nos deparamos com momentos que nós não queríamos passar, e ali vem o questionamento, é a oportunidade que Deus tem para se revelar mais uma vez e fortalecer a sua fé em nossa vida, em nosso coração, através da palavra, através de um conselho de um irmão amigo, que aí nós somos intencionalmente impulsionados a buscar uma ajuda para resolver aquele problema, né? Seja um pastor amigo, um familiar, um cônjuge, um filho, um pai,
é preciso nós termos essa inclinação, porque tem pessoas também que passam por um momento de adversidade, se fecham, né? Não abrem o coração com ninguém, e aí vem os problemas psicossomáticos, né? Os problemas psicológicos, enfim. Como a gente tem visto, tem um grande número de cristãos mesmo, né? Não só líderes, mas cristãos com problemas psicológicos, talvez por não ter essa confiança também e essa abertura em ter a resposta do seu questionamento em uma pessoa que ele possa inclinar a sua cabeça em um ombro, né? E ter ali aquele afago, aquela palavra de fortalecimento, de caminhada cristã. Então eu vejo por esse caminho, sabe, pastor Geléus? Inclusive, como você bem colocou, e o pastor Ventura também, Tomé questionou a ressurreição de Jesus, até que depois ele viu as suas marcas, né? E comprovou. O próprio Jó questionou o Senhor até reconhecer, depois de toda a luta, a soberania. Davi, por inúmeras vezes, né, questionou o Senhor nas suas adversidades. Elias, no momento que pediu a morte para si. Então isso é da natureza do homem, né? Independente da comunhão, foram grandes homens de Deus que eu acabei de relatar aqui, que tinham intimidade profunda com Deus, conhecimento profundo da soberania, dos milagres, de tudo que Deus poderia fazer, infinitamente mais do que nós que estamos aqui hoje. Mas a natureza humana estava inclinada para questionar, e justamente naquele momento o questionamento foi onde Deus derramou uma porção nova de fé, solidificou e falou que o caminho que tinha para eles ainda era um caminho longo. Eu acredito assim. Muito bem. 11h26. Só que tem gente que existem pessoas, pastor Manuel, que elas não conseguem ultrapassar essa linha do questionamento. Às vezes o questionamento ele dura só um tempo. Né? É aquele momento de dificuldade, de falta de compreensão que você está vivendo, e você questiona a Deus e aquilo passa. Mas há pessoas que de fato não conseguem transpor essas barreiras, como é o caso às vezes de uma perca. Né? Eu conheci um cidadão que ele demorou anos e anos e décadas, né, magoado com Deus porque levou a mãe dele, né, e ele não conseguia. Há pessoas também assim presos nessa barreira no caso de enfermidades, né? Por que eu estou vivendo isso? Por que isso aconteceu comigo, pastor Manuel? Porque aí vai também da estrutura de cada um, né, da maneira como Deus lida também com cada um. A gente não vai ter aí uma receita pronta, né, para dizer, olha, vai ser sempre dessa forma, essa dinâmica aqui, ó. Uma uniformidade. É uma uniformidade, né? Todo mundo vai agir, né, do mesmo jeito, no mesmo tempo, né, com as mesmas ações. Não, isso daí vai variar, né, de pessoa para pessoa. Tem a sua individualidade e tem a maneira também própria como Deus lida com cada um e dentro dos seus propósitos, né? Nós acreditamos nisso, né? E expressamos isso. Deus tem um propósito na vida de cada um. Então Deus lida individualmente com cada um dos seus servos. Para aqueles que de fato são servos de Deus, para aqueles que foram alcançados pela sua graça, transformados pelo sangue de Cristo, né? A certeza que nós temos é de que esses aí não se apartarão. Pode passar por momentos de crise, de dificuldades. Uns vão levar algumas semanas, outros vão levar alguns anos, né? Outros podem passar só de uma noite para outra, da noite para o dia, né? E a coisa se resolve. Mas a certeza é que aqueles que são de fato de Cristo, esses aí podem passar por crise que for, mas a crise vai ser sempre um instrumento pedagógico de Deus, né, para que ele seja melhorado, para que ele amadureça. As crises vêm nas nossas vidas não para nos derrubar, mas Deus permite que certas coisas aconteçam justamente para nós crescermos na nossa vida cristã, para termos uma intimidade maior com Ele, para aprendermos mais a respeito dele. Então, quem de fato é de Cristo, as crises virão, mas elas virão como uma forma de ensinamento, de fortalecimento e de amadurecimento para a nossa vida.
11 horas e 29 minutos, nós vamos ao intervalo rapidamente, já a gente retorna para a segunda parte do nosso debate, que discute hoje, em nossa caminhada cristã, é normal passar por uma fase questionadora? Já a gente volta. Estamos apresentando Debate Melodia. A higiene bucal é parte importante da saúde. Você sabia que o Brasil oferece atendimento odontológico gratuito? E não descuide dos hábitos de higiene, como a escovação depois de cada refeição e o uso de fio dental. Cuidar do seu sorriso é cuidar da sua saúde. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. A Cortina Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina Cia, @CortinaECiaVDC. No Mineirão Atacarejo, a Páscoa é recheada de ofertas, sempre com variedade para você fazer muita economia. Filé de peito de frango congelado Naturabis, quilo 17,80. Leite condensado Betânia 395 gramas, 3,98. Óleo de soja soia 900 ml, 6,98. Ofertas válidas até 30 de março. Nesta Páscoa, celebre, reúna e garanta o melhor para você e sua família no Mineirão Atacarejo, o lugar de comprar barato. O indicado do Brasil para o Oscar 2025. Tá todo mundo lá fora falando da gente. Essa carta tá mentindo pra gente! Baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva. Fernanda Torres. Você tá bem, mãe? Tô, filho, tô bem. Celton Mello. Fernanda Montenegro. Um filme dirigido por Walter Salles. Ainda Estou Aqui. Hoje, exclusivamente nos cinemas. Garanta seu ingresso. Verifique a classificação indicativa. Acessibilidade disponível. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Voltamos. Hoje o tema fala sobre questionar a Deus e a gente está aqui perguntando, querendo saber se isso é normal, né? Bom, mas aí, pastor Ventura, o ouvinte comum, ele fala assim, o que eu devo fazer com minhas dúvidas sobre Deus? E aí eu queria saber se tem diferença você começar a ter dúvidas sobre a pessoa de Deus e em relação a ter dúvidas sobre o agir de Deus, que me parece serem coisas distintas, mas eu queria te ouvir. Antes de, nesse ponto aqui, só fazendo adendo aqui na palavra do pastor Manuel, eu amo aquele hino, sou feliz com Jesus, né? Dada a circunstância que foi feito, né? Horácio era o escritor e ele fez aquele hino em um momento difícil da vida dele, né? Onde ele tinha a esposa e 2 filhas e em uma viagem da esposa e a filha que foi à frente, o navio naufragou, né? E as 2 filhas vieram a óbito. E aí, quando ele foi ao encontro da esposa, ele passava no local do naufrágio e ele fez essa música, né? De paz a mais doce
me deres gozar, né? Aí ele faz esse hino e depois ele fala, sou feliz com Jesus. Como é que pode? Aí eu penso assim, rapaz, como é que pode? A quem Deus dá isso, essa força toda pra, né? E o cara não questionar Deus. Eu digo que a gente precisa entender que a gente é forasteiro nesse mundo, peregrino, né? Estamos aqui de passagem. Se a gente entender isso, muita coisa a gente não vai questionar, né? E quando a pergunta vai ter hora que você vai parar na caminhada que, como disse o pastor Manuel, não é normal, mas acontece. Da gente questionar Deus, o agir de Deus, né? O agir de Deus. Quando é que é o agir de Deus de verdade? Eu tenho visto muitas pessoas se perdendo no caminho porque estão acontecendo coisas e estão dizendo que é o agir de Deus. Muita gente. Até uma porta de trabalho hoje, se você não tomar cuidado, ela vai te tirar da presença, né? E amizades, uma série de coisas tem tirado, né? E a gente pensa que é o agir de Deus. Na questão de duvidar, de questionar, aí eu penso que o que está faltando hoje, principalmente as pessoas que se convertem ao Senhor, que recebem Jesus como o Salvador de suas vidas, é o ensinamento de quem é Jesus. Tinha uma musiquinha que eu ensinei para meus filhos desde pequeno. Era de Ana Paula Valadão. É um DVD que eu via lá em casa. Porque se a gente inculcar em nossas mentes, em conhecer quem é Jesus, muitos questionamentos são jogados por terra. E a música diz assim, ó, quem é Jesus? Eu preciso saber, né? Quem é Jesus? Eu quero logo conhecer quem é Jesus. E aí por diante. Então, o que falta hoje para a gente ter uma igreja mais sólida e esses questionamentos serem menores é conhecer quem é Jesus. Por que Deus? Ontem mesmo um jovem perguntou. E a gente falando, eu falei, a palavra está escrita que Deus amou o mundo de tal maneira. Mas no livro de João diz, não ameis o mundo. E o jovem questionou isso. Vem cá, Deus amou o mundo e eu não posso amar? Não era. Aí você vai explicar. Então esse ensinamento, pastor Gila e os demais pastores, que a igreja, muitas igrejas pararam de oferecer, que era o ensinamento da palavra, ou culto de doutrina, ou de ensinamento, ou escola bíblica. Isso precisa voltar para que a gente conheça o Deus que eu vou servir. Porque senão, se eu só entrar numa igreja e não procurar conhecer aquilo que é Deus e Jesus, pode ter certeza que logo eu vou questionar. Vou questionar, porque eu não conheço. E eu vou questionar, não tem muita coisa para falar sobre isso, não. Tem que conhecer. Muito bem. E aí, pastor Orlando, existe diferença entre questionar a Deus e questionar o agir de Deus? Questionar a Deus e questionar o agir de Deus. O agir de Deus é o próprio Deus, né? Eu acho que não tem como a gente distinguir, né, Deus e o seu agir, porque é uma ação do próprio Deus. Mas volta a reiterar o meu posicionamento e a fala juntamente com dos colegas aqui, da natureza humana inclinada nesse momento de questionamento que nós temos, né? Eu acredito que todos nós que estamos aqui já questionamos alguma vez, né? Mesmo conhecendo a Deus, mesmo tendo intimidade. O questionar não é pecar. O questionar é talvez uma forma até de buscarmos respostas para aquilo que a nossa humanidade não tem capacidade de conseguir. Que a adversidade não nos propõe, ou às vezes propõe respostas antagônicas, contrárias àquela que Deus quer que nós entendamos. É como a identidade nossa em Cristo. Muitas das vezes a gente se preocupa muito por uma afirmação na sociedade que a gente vive, por uma aceitação do próximo que é tão errante quanto nós, e não a aceitação da palavra, do que Deus quer que nós entendamos que somos nele, né? A nossa identidade está em Cristo. Todo cristão deve ter a convicção da sua identidade em Cristo. E a partir dessa identidade convicta, nós vamos sim prosperar, desenvolver e crescer naquilo que Deus tem para nós. E certamente esses questionamentos diminuirão. A questão do ensino, que o pastor Ventura colocou aqui muito bem,
e eu acho que em alguns debates anteriores, talvez alguns meses atrás, a gente já se posicionou sobre isso. É tão importante, ou mais importante dentro da caminhada cristã, do que qualquer outro culto de congresso, enfim, de campanha que possamos ter dentro da congregação. É um culto de ensino, é o discipulado, é o acompanhamento, né? Quanto mais a gente aprende, menos a gente erra. A palavra de Deus diz que a gente erra por não conhecer a palavra, as escrituras, né? Então, esse ensino deve ser mais massificado em um ensino realmente baseado na nossa fé, com fundamentos teológicos, não ensinos de coach, que infelizmente a gente tem tido muito isso hoje, de PNL, né, psicologia, né, mistura tudo ali com a teologia e coloca como se fosse a palavra de Deus. Muitas vezes não é, pastor Ventura. E esse ensino aí é totalmente colocado na fragilidade do ser humano se tornar mais questionador. Porque quando ele não consegue aquilo que foi ensinado mediante técnicas humanas, certamente ele vai questionar a palavra achando que aquela técnica, aquilo que foi passado era a palavra de Deus e não foi. Então é preciso termos ensinos sim, fundamentados na palavra, que demore para a pessoa ali ter o seu batismo, mas que seja um batismo consciente, um batismo realmente convicto, né? Uma caminhada convicta. Eu lembro do tempo em que era criança na igreja, em que a escola bíblica era cheia, né? Os domingos pela manhã eu ia inicialmente, claro, por causa do lanchezinho que tinha ali. A gente criança quer tomar o lanche, né? O suquinho de groselha com bolachão naquela época era formidável. Mas eu não tenho dúvida que foi aquele ensino ali que fez eu permanecer firme na minha adolescência e na minha juventude na igreja. Não foi o fato da minha mãe ser cristã e meus familiares serem crentes. Foi a palavra do Senhor que foi incutida enquanto eu era criança. E aí vem a afirmação do Senhor para nós ensinarmos a criança juntamente com ela, né, no caminho, para que quando ela venha crescer ela não se desvie. Então o ensino é tudo, e quanto mais a gente aprende do Senhor, mais a gente vai conhecer Ele, menos nós vamos questionar, e certamente não vai diminuir as lutas, porque isso o Senhor afirma, não vai diminuir as adversidades, mas nós vamos ter mais convicção da vitória que nós temos em Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Vamos lá, eu vou permanecer ainda nessa dúvida, pastor Manuel, porque o Jó, ele não questiona a pessoa, a deidade, ele questiona por que aquilo está acontecendo com ele. Por vezes ele reclama que está pesado demais, questiona a medida, né? Enfim, mas sem ele ter aquela informação que nós temos hoje, né? O que foi que aconteceu, né? E depois, no final, ele confessa que ele só conhecia mesmo de ouvir falar, mas agora ele teve uma experiência real com Deus, enfim. Porque, assim, eu fico imaginando que você pode questionar ali o que está acontecendo, o agir, né? Que você pode estar achando pesado, pode estar achando que você não merece e tal, embora você reconheça que Deus tem autoridade para fazer o que está fazendo. E a diferença de você começar a questionar, será que Deus é tão justo mesmo? Nessa natureza aí. Normalmente o que nós vamos encontrar de questionamentos a respeito de Deus é no sentido das suas ações, né? Tentar compreender assim, o agir de Deus, né? E não a pessoa de Deus. Coisa estranha, de repente, eu questionar se Deus existe ou não. Né? Um negócio esquisito, né? Depois de tanto tempo na vida cristã, você de repente está pensando, mas será que Deus existe mesmo? Isso daí não se espera de um cristão. Não. Isso daí é uma contradição em si, né? O que a gente pode fazer no sentido de, rapaz, não estou entendendo o que Deus está querendo fazer, né? Por que está agindo dessa forma e não de outra? E aí passa pelo que os colegas aqui já apresentaram. Eu acho que o centro de tudo é a questão do ensino, de você saber de fato quem é Deus. Eu fico imaginando a seguinte situação: eu sou amigo de alguém, né? Tenho convivência com ele há muitos anos, sei quem ele é, de repente ele toma uma atitude que eu não compreendo,
mas fulano agiu dessa forma, foi o quê? Isso não significa que eu vá romper a amizade com ele, mas é uma faceta da personalidade dele que eu estou conhecendo, não é? Então, na nossa vida com Deus, eu acredito que seja da mesma forma, né? E outra coisa, quando age, você diz, eu não sei, eu sei quem é. Eu conheço fulano, né? Ele não é disso, não é? Então, tá havendo uma falha aí de compreensão, né? Então, com Deus é do mesmo jeito. Nós sabemos, nós vamos aprendendo à medida que vamos avançando na nossa caminhada com Deus, nós vamos aprendendo quem Ele é, né? A forma como Ele age, né? Nós vamos conhecendo o caráter dele, a personalidade dele, e as coisas que nos sobrevêm e nos trazem frustração, tristeza, dor, né? Isso aí não vai tirar, né, o mérito de Deus, ou não vai tirar a minha fé, a minha confiança nele, mas tão somente a questão da surpresa, né? O que está acontecendo? Para compreender melhor quem é Deus, né? E a forma como ele age. Então, não vamos questionar necessariamente a pessoa de Deus, eu acho isso daí esquisito, mas na nossa limitação humana, né, nos surpreendermos com determinadas situações e nos questionarmos o que é que está acontecendo, né? Mas nesse sentido. Muito bem, mas mesmo dentro do questionar o agir de Deus, pastor Ventura, eu consigo ver duas diferenças, porque há aquele questionamento que ele é feito no sentido buscando a aprendizagem, né? A pessoa questiona porque ela não está entendendo e ela quer procurar entender através do próprio Deus o que está acontecendo, né? O porquê, enfim, que me parece mais no caso de Jó. E há o questionamento de resistência, né? De não aceitar? De não aceitar, e você fica questionando ali, é como se de fato aquilo estivesse acontecendo com você. E há um equívoco, um erro, né, da parte de você resiste àquilo, né, como se você tivesse alguma autoridade. E eu acho que aqui cairia em Romanos 9:20, onde o apóstolo diz: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? Né? Me parece um questionamento muito mais agressivo, de resistência, né? E não aquele que busca compreender de fato o que está acontecendo. Eu não sei, mas e aí? Isso aí já responde tudo, né? A partir do momento que eu conheço a Deus, esse questionamento aí que Paulo fala em Romanos aí, ele vai dar essa resposta, né? Acaso, quem é que pode questionar aquele que criou? Né? A criatura pode questionar o Criador? Não. E aí, às vezes, acontece algumas coisas com a gente para forjar a gente. A gente vai ver, toda a Bíblia, eu não me recordo de situações igual a de Jó. Não me recordo. Tem a situação de Elias, que Elias, a gente pode trazer para a gente que quando a gente está em algumas situações, a gente fica cego, a ponto de realmente questionar. Elias, naquela situação dele, eu não sei se podemos falar que é uma depressão, se podemos falar que é medo comum, natural, né? Não sei, não posso aqui afirmar, mas ele chega no momento da situação, ele fica cego praticamente. Como? Senhor, mataram todos os teus profetas. Ele não enxergava o que Deus falou: olha, ainda tem 7.000 que não dobraram os joelhos. Há momentos em nossas vidas que a gente não vai enxergar que tem outras pessoas que estão ali na mesma situação, né? E a gente vai questionar. Agora, um fato interessante, pastores, capítulo 38 do livro de Jó, fala de um jovem chamado Eliú, que começa a conversar com Jó, e Jó começa a ouvir Deus através daquele jovem. Observem que os 3 amigos de Jó estavam sempre ali falando alguma coisa, e Jó não dava ouvido a Deus através da situação, porque às vezes Deus quer forjar alguma coisa em nós, né? Em algumas situações, e a gente, ao invés de parar para ver o que é que Deus quer falar, a gente questiona Deus. E Jó só parou para ouvir Deus quando aquele jovem de 18 anos, mais ou menos, chega para Jó e começa a conversar com Jó. Aí Jó passa a entender o que era que estava acontecendo. Por isso, no capítulo 42, ele vai dizer que antes ele conhecia, né, só de ouvir falar, e agora ele conhece
Por quê? Porque agora Jó entendeu, Jó viveu face a face ali com Deus a situação. Deus estava forjando ele. O que é que ele diz em 42:2? Ele fala, ó, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, se a gente parar para analisar e buscar esse conhecimento, né, que eu não posso questionar, apesar que questiono, ou eu como criatura, como servo, questionar o meu Senhor, ou como criatura, questionar o meu Criador, aí muita coisa vai cair por terra. Eu costumo dizer que o conhecimento é como diz João 8,32, é libertador. Né? A partir do momento que eu vou conhecendo muita coisa, eu vou me libertando disso. Porque questionar é como o pastor Orlando falou, a nossa inclinação da carne é questionadora, ela vai questionar sempre. Né? Tá. Mas eu acho que seja por isso, pastor Orlando, que a gente é orientado pelas Escrituras a buscar a conversão. Porque a conversão, ela dá razão a Deus o tempo todo, né? Sim, sim. Deus está sempre certo e eu estou sempre errado, ou o ser humano está sempre errado e Deus está sempre certo. Né? Sim, com certeza. Quando a gente tem o coração convertido, né, à palavra de Deus, a gente vai entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a esse Deus que nós convertemos, né? Que são chamados segundo o seu propósito. É o que Paulo diz lá em Romanos, né? Então, a partir desse entendimento de que a adversidade, a bonança, a saúde, a doença, né, coopera para o nosso bem, a gente vai entender que tem um propósito e esse questionamento vai ter respostas lógicas e convictas baseadas na palavra de Deus, né? Eu tenho aqui alguns filósofos, como o Soren Kierkegaard, ele diz assim, ele descrevendo a fé, um salto existencial, que envolve muitas das vezes dúvidas, né? Então, a fé é esse salto que nós temos de um momento de questionamento para um momento de resposta e um salto maior. Todo questionamento vai elevar o nosso nível de intimidade com Deus, quando a gente busca a resposta, né? O questionamento, quando a gente vai preparar uma palavra e o Senhor está nos revelando, e eu acredito muito nessa palavra que nós buscamos do Senhor, o que o Senhor quer que nós venhamos falar naquele momento de ministração, a gente entra ali no nosso quarto, na sala, enfim, no momento que cada um tem para buscar o Senhor, com vários questionamentos. A partir do momento que a gente vai lendo a palavra, vai lendo a Bíblia, ou livros que a gente coloca ali como auxílio da constituição daquela ministração, a gente vai tendo respostas dos nossos questionamentos, né? E assim a nossa vida cristã também. O próprio Jesus, quando estava no Gólgota, ele questionou a Deus, né? Senhor Deus, por que me desamparastes, né? Então houve questionamento, né, de Jesus. Houve questionamento de Davi, que Deus tinha esquecido dele. E esse questionamento eleva o nosso nível de conversão, que deve ser inclusive diária, sabe, pastor Geleus? A nossa conversão é diária e cada questionamento é uma oportunidade nova que o Senhor nos dá para nós nos convertermos mais profundamente ao Senhor, porque às vezes o nosso nível está muito raso e a gente precisa descer mais profundo. E o questionamento é importante para a nossa vida cristã, para o nosso processo de santificação e de intimidade com Deus. Só uma perguntinha aqui, Gila, rapidinho. Vocês já ouviram alguém questionando porque tem muitas bênçãos recebendo? É difícil, né? E faz parte do pacote, né? Pois é. Não questiona, né? Devia ter nesse momento aí, né? Difícil. Só na escassez. Mais alguma coisa a acrescentar, pastor Manuel? Não, acho que é isso mesmo que os colegas aqui já apresentaram, né? Eu fico pensando na fala do pastor Orlando. Até você pega no mundo secular, não é? A filosofia só avançou porque teve questionamento, né? Tem filósofos que dizem assim, a resposta não é importante, o mais importante é a pergunta. As perguntas é que são mais importantes. Se você observar a maneira como Jesus agiu ao longo do seu ministério, ele conversava chamando as pessoas ao questionamento sobre si mesmas, né? Isso. Quando o camarada chega lá, o que é preciso fazer para entrar no reino dos céus, hein? Aí ele sempre dava respostas de maneira que a pessoa refletisse, rapaz, eu estou longe disso. Né? E o evangelho, nesse sentido, o evangelho também é questionador.
que faz com que a gente pense em nós mesmos, na nossa condição. É feito né? de perguntas e respostas. Exatamente, para chegarmos à conclusão de que nós não somos nada sem Deus e que nós precisamos completamente da sua graça. É isso mesmo. Muito bem. Mais alguma coisa a acrescentar, pastor Ventura? Não. É isso mesmo, né? Olha, o texto de... Depois você faça uma reflexão, se quiser, no texto de Jó 38, né, o capítulo 38, que eu vou ler alguns versos aqui para começar a abrir o nosso entendimento, né? Depois disto o Senhor respondeu a Jó em um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Já começou a questionar Jó, né? Agora cinge os teus lombos, ou seja, prepara aí o teu lombo. Como homem, e perguntar-te-ei, e você vai me ensinar, né? Deus está dizendo, você vai me ensinar. Ironicamente, né? Onde você estava quando eu fundava a terra? Diga, que eu quero saber se você tem inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que você sabe? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas, quando este rompeu e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixa? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos? E disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se parará o orgulho das tuas ondas? Ou desde os teus dias, deste ordem à madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar, para que pegasse nas extremidades da terra, e os ímpios fossem sacudidos dela, e se transformasse como barro sobre o solo, e se pusesse como vestidos. Deus começa a falar da criação, né, para Jó, mas o texto todo é sobre Deus fazendo perguntas para Jó, né? E aí Deus pega a criação como modelo. Olha a grandeza disso tudo, e você estava onde? De fato, o que é que você sabe, né? Nada. Porque às vezes a gente pensa que sabe, né? Sabe alguma coisa. Então é um texto muito lindo, um texto muito profundo, né, pra gente... E aí que eu falei que quem fala isso aí é Deus usando o jovem Eliú. Um jovem que aí, já preguei falando sobre às vezes, não importa quanto tempo você tem, de 50, 60 anos, o importante é você dar ouvido à voz de Deus. Mas eu acho que esse texto aqui, ele nos coloca em nosso lugar, né? Exatamente. É como no resumo, Deus está dizendo assim: olha, coloque-se no seu devido lugar, né? Porque quem criou isso daqui fui eu e não você. Exatamente. Bom, quero agradecer aqui os nossos debatedores. Obrigado ao pastor Alberto Ventura, também ao pastor Orlando Filho, pastor Manuel Cavalcante pela colaboração, e agradecendo você também pela audiência Melodia. Chegando o Rádio Chofé, o nosso amigo Léo Pereira aí. O debate fica assim: amanhã, sexta-feira, 28 de março, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.